dia. É uma alegria poder entrar na sua casa mais uma vez para trazer a palavra do nosso Deus ao seu coração. Nós estamos estudando uma série Retome a Sua Vida. Muitos perderam o controle da sua própria história. E o Senhor Jesus mesmo foi quem nos disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, exatamente por terem se perdido no meio do caminho. E hoje nós queremos falar em especial sobre os buracos da alma. Como assim? Os buracos da nossa alma precisam ser reparados. Quando nós paramos para avaliar, aqueles queijos suíços, eles têm muitos buraquinhos. Parece que é uma coisa assim muito fora do normal. Enquanto é suíço, parece que é bom, que é saboroso, é gostoso. Mas se você for olhar vários outros tipos de queijos que são feitos assim até de maneira artesanal, esses buracos não têm nada de saudável. Eles têm bactérias, eles têm fungos, eles têm até cloriformes fecais. E isso mostra algo muito parecido com a vida do ser humano. Nós temos uma aparência de que está tudo bem, todo mundo olha para nós como se estivéssemos em perfeitas condições, mas nós temos algo guardado dentro do nosso coração que funciona como aquele quartinho que guardamos coisas de pouco uso. Um quartinho que fica trancado para que quando as visitas cheguem, podem olhar a casa toda, menos aquele quartinho chamado o quartinho da bagunça. E é esse quartinho que nós mantemos guardado dentro da nossa alma, muitas coisas que nós não queremos que outras pessoas saibam. E para essa retomada da nossa história, precisamos restaurar o nosso vigor, precisamos olhar o que diz a palavra de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 23, 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ok? Ele pede ao Senhor o direcionamento, mas antes disso, ele diz, restaura-me a alma. Ele queria que o Senhor entrasse e revitalizasse o seu ser. Ele não queria simplesmente andar com Jesus, até porque tem muitas pessoas que entram num ativismo tal de fazer e fazer tantas coisas, quando o Senhor simplesmente te chamou para você ser. Ser o quê? Ser seu filho. Ser seu filho é reproduzir a sua imagem, é reproduzir quem ele é. Infelizmente, muitas coisas acontecem na nossa história e nós precisamos reparar isso diante de Deus. Por quê? Porque Deus não está procurando perfeição para poder se aproximar de mim e de você. Não, Ele se aproxima para restaurar tudo aquilo que ainda não está perfeito na minha e na sua vida. Por isso, para reparar esses buracos da nossa alma, esses lugares escondidos onde nós insistimos em não mostrar para os outros aquilo que nós temos ou sentimos ou que escondemos até, é exatamente esse lugar que o Senhor quer entrar. E para isso, a primeira coisa, creia que Deus se importa com a tua alma. A alma abriga os seus sentimentos. E é importante você saber que os seus sentimentos são importantes para Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Presta atenção, ele falou o espírito, alma e corpo. De que adianta você achar que você está bem com Deus, se você tem uma alma abatida, triste e desistida? Se você tem um corpo doente, que você não tem disposição para se mover, para ser feliz, de sair, brincar, passear e fazer tantas outras coisas. O nosso corpo, alma e espírito precisam ser inteiramente saudáveis. Infelizmente, as pessoas não sentem essa saúde plena para ser feliz com o cônjuge, com os filhos, com amigos, com os irmãos até da igreja. A Bíblia diz em 3 João 1:2, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma.
Se a sua alma está tranquila, suas emoções estão equilibradas, você está feliz, eu te pergunto, o teu corpo está bem? Você está saudável? Você tem disposição todos os dias que acorda, você já acorda turbinado para começar esse novo dia? A maioria não. Se você assim está, parabéns. Mas Deus, Ele não está interessado que você se mostre como uma pessoa extremamente religiosa. Estar na igreja não quer dizer que você tem uma vida espiritual saudável com Deus. É lamentável ver que muitas pessoas, eles são extremamente religiosos. Você não consegue ter um relacionamento com Deus indo na igreja apenas nos domingos, ou uma ou duas vezes por semana, porque relacionamento só se constrói com constância. Todos os dias, quando você encontra com uma pessoa, você consegue identificar quem ela é, como ela é e o que você gostaria de ter com essa pessoa. São relacionamentos. Com Deus, da mesma forma, para estreitar vínculos, você precisa todos os dias ter uma constância, onde você vai falar com Ele e vai ouvir a sua voz. É uma troca. Ele fala com você na sua palavra, através de um cântico, através de uma pessoa, e você fala as coisas do seu coração para Deus. Infelizmente, nós estamos com essa frequência dominical à igreja, mas a nossa alma, as nossas emoções, elas estão abrigando feridas, traumas que às vezes vieram da infância, uma palavra de maldição, a rejeição, o abandono, a solidão. Várias coisas podem ter acontecido na sua infância que agora está vindo as consequências na sua fase adulta e não sabe por que se sente tão infeliz e não realizado em muitas coisas. O Senhor, Ele quer entrar nesse quartinho escuro, esse quartinho que você esconde essas feridas, exatamente para trazer saúde emocional para você. Muitas vezes são pensamentos distorcidos por alguma coisa que você aprendeu até de forma ideológica, uma coisa que foi religiosidade até, que te impede de ser tão próximo ou tão amigo de Deus. Jesus, Ele quer restaurar todos os medos que você tem escondido nesse quartinho. Nós vivemos uma geração medrosa, tem medo de tudo, tem medo das pessoas, tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar no escuro, tem medo de sair de casa, tem medo de se vai amanhecer vivo ou não. Esses medos é atordoador, ele rouba a paz, rouba a tranquilidade. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você não consegue ter uma vida equilibrada se você vive assombrado com tantos medos, com tantas preocupações. Jesus, Ele quer restaurar esses medos dentro de você, deixar você como uma pessoa livre. Ele quer restaurar os traumas que não foram resolvidos. Quantos traumas você guarda nesse quartinho e pensa que está tudo certo e de repente é surpreendido com um gatilho que dispara, algo acontece que te reporta aquele momento e aquele mesmo sentimento da época volta à tona, seja de ódio, seja de vingança, seja de medo, seja o que for, mas mostra que esse trauma está vivo, está guardado nesse quartinho, que embora você trancou, ele está ali cutucando e dizendo, eu ainda estou aqui. Jesus, ele quer restaurar todas essas áreas que você pensa que estão esquecidas dentro de você, mas na realidade todas elas estão muito bem vivas. Por isso que nada está fora do alcance da graça do nosso Deus. Graça é um favor imerecido que o Senhor vai até lá para nos resgatar. E deixa eu lhe dizer uma coisa importante, não tem nenhuma área da sua vida que esta graça não possa alcançar. Todas elas, basta você apresentar ao Senhor Jesus. Por isso que a segunda coisa que você precisa aprender, entenda que as feridas que você ignora, elas não vão desaparecer sozinhas. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é a sede das nossas emoções.
Por isso que a Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o seu coração, porque ele sabe que eu e você não sabemos lidar com as nossas emoções, nós nos confundimos nas decisões, tomamos decisões erradas, amamos pessoas erradas, fazemos coisas erradas porque muitas vezes foram baseadas nas nossas emoções, e por isso ele diz: me dá aqui, deixa que eu guardo, porque é do coração que procede todas as coisas que nós somos e temos dentro de nós, e quando nós começamos a permitir que o Senhor restaure o nosso coração, o que vai haver ali dentro não vai ser mais ódio, tristeza, angústia ou dor. Nós vamos ter um olhar diferenciado, porque quando Jesus entra, ele começa a ministrar em nós um novo olhar, uma nova compaixão. Você já não vai olhar para as pessoas com olhar de crítica, não vai olhar como seu inimigo, porque o Senhor nos ensina a amar até os nossos inimigos. Por isso que esse sentimento, ele não pode estar sufocando o seu coração. Uma ferida física, quando ela não é tratada, ela inflama, ela tende a crescer e às vezes perde até um membro porque não tratou essa ferida. Por isso que mágoas ignoradas, elas podem aumentar e elas vão se tornando em ressentimentos, amargura, medo, ansiedade, e isso vai levando você a um distanciamento muito maior de Deus. É como se você já estivesse indo à beira de um precipício e sem saber como voltar, e o medo de cair do outro lado. Querido, a cura, ela começa quando nós reconhecemos, estamos realmente feridos e eu preciso de ajuda. O maior problema é exatamente esse, é não reconhecer que está com um problema e pedir ajuda. Queremos sempre achar que nós vamos dar conta, que nós vamos resolver, não, eu vou conseguir sair dessa. O que você está tentando ignorar hoje, que você está escondendo para que Deus não entre na história com essa conversa de que você vai sair sozinho dessa. Você não vai conseguir, você não tem como enfrentar isso sozinho, por isso trancou nesse quartinho escuro, trancou nesse cômodo da sua casa onde você não quer que ninguém entre, nenhuma visita, ninguém, nem familiar. É algo que está muito guardado dentro do seu coração. Guardar ressentimento na alma é como você tomar veneno e querer que outra pessoa morra. Essa é uma frase de Rick Warren, e ele disse: como que você toma veneno e quer que o próximo morra? Não tem como, quem está morrendo é você mesmo. Por isso que a terceira coisa, para que você seja curado dessas feridas, confie que Jesus, ele é especialista em restaurar áreas quebradas. Não tem ninguém igual a ele. Lucas 4,18, ele conta um texto que é reproduzido de Isaías, que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para quê? Para você ficar bonito na igreja, falar em línguas? Não. A unção do Senhor veio sobre nós exatamente para evangelizar pessoas, evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade todos os oprimidos. Isso inclui a mim e a você. Se você está opresso por alguma situação, foi para isso que o Senhor nos ungiu, para tirar você desse cativeiro da sua alma. Queridos, entenda uma coisa, o ministério de Jesus sempre envolveu restauração de almas, e nós precisamos entender isso, o que o Senhor quer fazer em nós, e às vezes nós achamos que nós vamos conseguir, porque nós já somos adultos, já somos aqueles que entendem os sentimentos que rolam dentro de nós. Não seja criança desse nível. Um dia o Senhor disse para o profeta Jeremias: desce, vai até a casa do oleiro. Ele nem entendeu esse comando de Deus, mas quando ele desceu e foi até aquele lugar, ele viu aquele homem trabalhando naquela roda, e ele colocou aquele barro e começou a moldar um vaso naquele lugar.
Aquele barro não diz na Bíblia se era um barro bom para fazer vaso ou se era um barro que já havia cheio de lixo, cheio de outras coisas que ainda precisava ser limpo para ser trabalhado. Mas diz que ele estava trabalhando enquanto o profeta observava aquilo. Sabe? Pense nisso numa proporção maior. Deus querendo trabalhar a sua vida. E sempre vai ter alguém olhando, sempre vai ter alguém criticando, porque você está se expondo para que Deus trabalhe no seu coração. Deus está moldando você um novo homem, uma nova mulher, trabalhando o seu caráter, trabalhando suas emoções, trabalhando seus relacionamentos. Mas vem os críticos de plantão que ficam olhando e criticando, poxa, você está assim, você mudou, você não é mais assim ou aquilo, e isso vai constrangendo a ponto de você nem querer mais que Deus prossiga nesta obra. Só que tem um momento na história que o profeta foi surpreendido porque o vaso quebrou na mão do oleiro. Como? O oleiro era habilidoso. O oleiro, ele já sabia manusear bem aquela roda, formar bem aquele vaso, mas, no entanto, o vaso quebrou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sente quando você está nessa situação sendo este vaso? Deus querendo moldar você, Deus trabalhando a sua vida, Deus formando você um novo homem, uma nova mulher, está indo na casa do Senhor, está lendo a palavra do Senhor, está se expondo para que Deus faça essas curas, mas a crítica de alguns colegas, a palavra de alguém começa a ter peso na sua vida e você decide romper com tudo. É como se você fosse esse vaso que quebrou ali. Não, Deus, eu não quero mais, eu vou voltar para o que eu fazia antes. Mesmo você sendo essa pessoa que está tomando uma decisão errada, Deus não desiste de você. Ele pega aqueles cacos que se partiu e não joga fora. Ele começa a juntar e fazer tudo de novo. Ele começa a moldar uma nova pessoa, porque Deus sabe que pela nossa ignorância tomamos decisões erradas. Ele traz para perto porque Ele quer consertar a minha e a sua história. Jesus, quando Ele andou nessa terra, Ele andou com leprosos que Ele corrigiu, Ele sarou, eram homens rejeitados também. Jesus andou com pecadores, e esteve até no meio de sentenciados, condenados, como ele estava ali naquela cruz. Ele não fazia acepção de pessoas, mas veja, ele viu corações partidos, doloridos, adoecidos, porque foram rejeitados de alguma forma na sua história de vida. Mas nada na minha e na sua história assusta Jesus. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua história, Ele estará sempre pronto a juntar esses cacos e fazer tudo outra vez, moldar esse barro outra vez, colocar na roda e fazer de você uma nova pessoa. Ele não vai desistir, ainda que o quartinho esteja trancado. É exatamente isso que Ele está fazendo hoje, batendo nessa porta para que você abra, para que Ele entre, ajude você a fazer a faxina nesse quarto, tirando todas essas feridas. E para isso é preciso que você entenda que a cura da alma exige honestidade diante de Deus. Como assim? O Salmo 139, 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Veja, esse salmista, ele expôs o seu coração a Deus. Ele está dizendo: Senhor, olha para dentro de mim. Tu conhece o meu coração. Entra nesses lugares que eu não estou conseguindo tratar, que eu não estou conseguindo trabalhar. Prova-me até e conhece toda a inquietação da minha alma. Você já foi sincero, honesto com Deus para pedir isso a Ele? Vem, Senhor, olhar essas coisas que estão dentro de mim. Eu não estou aguentando mais essa dor.
quanta dor guardada no coração, às vezes é a culpa porque cometeu algum erro e mesmo com o perdão de Deus, não se perdoa. Está todo o tempo aquelas acusações na mente, aquelas cobranças que não param o tempo todo. Queridos, faça como o salmista fez. Ele diz: sonda-me, Senhor, vem olhar hoje para dentro de mim. Olha o meu coração, olha o que está doendo aqui. Eu não suporto mais viver com essa dor. Queridos, muitas vezes nós queremos que Deus cure aquilo que nós não estamos dispostos a reconhecer. Aqui é um outro problema. Reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos problemas, reconhecer a nossa dificuldade de mudar. Esse é o problema grave, porque na hora que você está escondendo, você está dizendo que Deus não é capaz de resolver isso, então deixa quieto. Mas deixa eu lhe dizer, Deus, Ele não escondeu as lutas dos seus filhos. A Bíblia tem N casos de pessoas que estavam expostas à sua dor, estava exposto o seu pecado, estava exposto o seu trauma e a sua ferida. E Davi, que falou esse salmo, foi um desses, um homem que foi perseguido injustamente, um homem que foi destronado injustamente, um homem que viveu nos desertos, longe de família, dormindo cada noite numa caverna, sendo perseguido como um bandido, mas o seu coração era fiel a Deus. Todas as injustiças que ele viveu na sua jornada não foi suficiente para afastá-lo de Deus. Pelo contrário, isso o aproximava cada vez mais, porque ele abria o coração para Deus. E Deus o honrou, restituindo ao trono outra vez, pela forma cruel como ele foi tirado pelo seu próprio filho. Mas deixa eu lhe falar, a cura, ela começa quando a negação termina. Deus, ele só vai entrar quando você para de negar que você está doente e fica afirmando: não, está tudo bem, está tudo bem, mas o seu coração não está bem. E por mais que você diga com a boca, por mais que você sorria com seus lábios, os seus olhos te entregam, são olhos de tristeza, olhos de desesperança, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma e ele desnuda quem nós somos de verdade. Você não consegue esconder o que está escondido nesse quartinho. Você pode não falar dele, pode não querer que ninguém saiba, mas os seus olhos estão dizendo: eu estou com problema, me ajude. E é isso que Jesus quer fazer. Queridos, orar ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele: Senhor, mostra-me as áreas da minha vida que precisam da Tua restauração. Isso é você ser honesto com você mesmo, é você ser intencional. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. Pare de camuflar sua dor, pare de sofrer, porque tudo aquilo que existe dentro de nós são áreas vulneráveis, e se o Senhor não nos ajudar, nós vamos estar reincidindo nas quedas. Todas as vezes vamos estar tropeçando nas mesmas coisas. Por isso, acredite que uma alma curada, ela tem uma revelação nova. Não mais os olhos revelam dor, mas ele agora revela a vida de Cristo. Veja, João 10:10 é um texto que todos os crentes conhecem. A vida abundante que ele trouxe para nós. Você vive essa vida abundante? Você experimenta isso no seu dia a dia? Olha, quando você realmente é curado, isso extravasa por todo o teu ser. Você é uma pessoa resolvida. Isso não quer dizer que você não tem problemas. Nós vamos ter lutas todos os dias, tempestades gigantes, ventos fortes, vão vir todos os dias. Mas uma alma curada, ela tem amor. E esse amor não é mais como antes. É o amor de Cristo em nós, a compaixão dele em nós. Você vai olhar para um carente, você vai olhar para o necessitado, você não vai ficar ignorando simplesmente quem está lhe pedindo ajuda no meio da rua, mas você vai ter compaixão para você olhar e dizer: vem cá, deixa eu te dar uma palavra.
Jesus ama a sua vida. É fantástico quando você entende isso, que uma alma curada, ela aprende a confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é uma coisa assim do além. Às vezes nós falamos que temos fé. Que fé é essa? Que quando vem a tribulação estamos perturbados. A nossa fé, apesar das circunstâncias, estamos em paz, numa certeza: o Senhor pelejará por mim e eu vou ver o resultado. É assim que funciona. A alma curada, ela sente paz, porque o príncipe da paz tem nome. Ele chama-se Jesus, e é ele que quer entrar na minha e na sua história para aquietar nosso coração num mundo tão agitado. O mundo está correndo numa velocidade terrível. As pessoas já não conseguem acompanhar, já não conseguimos fazer muitas coisas, porque o dia está correndo. Estamos acabando o mês de julho, e você para pensar: o que eu fiz esse ano? Não deu tempo de eu realizar todos os meus projetos, ainda dá tempo de recalcular, e mesmo recalculando, você vai chegar em dezembro e vai dizer: meu Deus, não deu tempo de eu fazer tal coisa. Porque a velocidade aumentou, mas mesmo assim, quando você vive em paz, você consegue refletir a imagem de Deus. Eu fiz o que deu para fazer, mas você se esforçou, você chegou até lá. Por isso que a restauração, queridos, ela não acontece de uma vez. Não é, agora está tudo bem. Não, ela é processual. A cada dia você vai avançando numa área, a cada dia você vai crescendo no conhecimento de Deus, a cada momento você vai vendo que Deus, ele está entrando em áreas mais profundas do seu coração, está restaurando áreas escondidas que talvez até te surpreenda. Por isso que muitas pessoas querem estar indo sempre para encontros. O melhor encontro que você tem é aquele que você faz dentro do teu quarto, que você fecha a tua porta, que você dobra teu joelho ali. Aquele é o encontro seu e Deus. Ninguém vai interferir. Ali é a hora em que ele vem falar ao seu coração e mostrar que, apesar de, o amor dele é incondicional, e você vai viver o novo de Deus. Por isso que esses lugares que você negligencia, essas áreas que estão escondidas na sua alma, esses buracos que foram feitos no seu coração, eles não podem mais permanecer escondidos. Cristo, ele só vai entrar para poder organizar a sua vida. Ele vai entrar para poder colocar em ordem quem é você de verdade, que o mundo bagunçou e fez uma confusão. Quando ele entra para restaurar e não para te condenar. Nós somos condenados por tudo que fazemos e que a sociedade não quer que a gente faça, mas o Senhor, ele já nos absorveu de toda condenação. Ele agora está restaurando o estrago que o pecado fez nas nossas vidas. E por isso precisamos parar para pensar: que área da sua alma, da minha alma, ainda está sendo negligenciada? Qual é a área que você ainda está mantendo escondida para que ninguém entre, para que ninguém saiba? Não, porque se souber, não vão deixar mais eu estar nessa posição ou naquela posição. Não, se souber, vão falar mal de mim. Se souber, vai para a mídia. Querido, esqueça o se souber. Abre para quem pode resolver. A opinião das pessoas não pode ser maior do que o valor que você tem aos olhos do nosso Deus. A segunda pergunta que eu quero que você responda para Deus: que dor você tem escondido ainda no seu coração? A dor da traição, a dor da perda, o luto, a falência, a desistência. Qual é a dor que ainda perturba tanto a sua alma? E a terceira e última pergunta: o que Deus está convidando você a entregar hoje? Deus não nos cobra nada além daquilo que eu e você podemos dar. E uma coisa que é o que lhe interessa: entrega o teu coração. Ali está a sede de tudo. É ali que abrigamos tanta alegria quanto a dor. É ali que nós escondemos quem nós de fato somos. É ali que nós fingimos que está tudo bem, mas ele às vezes está apertado, está gemendo, está chorando.
E é esse coraçãozinho que Ele quer que você relaxe e entregue nas mãos dEle. Decida então hoje entregar para Jesus o seu coração. Se tiver alguém ao seu lado, você está com vergonha, vá para um lugar onde você fique sozinho. Mas não deixe passar essa oportunidade. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, esse é o dia para você entregar a Ele todos os seus problemas, dificuldades e o coração. Vá até lá, entrega essa dor, entrega essa ferida, entrega esse trauma que hoje ainda está atordoando a sua alma. Creia que o Senhor é aquele que restaura todas as feridas e Ele quer te dar um coração novo, uma vida nova, onde Ele é o centro de tudo no seu coração. Deus abençoe.